Estamos lá em Romanos 8, né? Então vamos ler Romanos 8, de 1 a 11. Nós vamos hoje ainda falar do Espírito Santo, mas vamos terminar de falar do Espírito Santo hoje, para falar ser guiado pelo Espírito, e Deus não nos deu espírito de escravidão. Então Romanos 8, versículos 1 a 11, eu vou ler. Agora, pois, já ou não há, agora, pois, nenhuma condenação existe ou há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora é a tônica. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Qual a condição? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, ele fala Espírito de Deus, agora ele fala Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, como é que Cristo está em vós? Pelo Espírito. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se porém, ou melhor, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então a tônica é esse versículo 9. Olha o que ele fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então todos nós estamos no Espírito Santo, nós somos de Deus. Então ele fala assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Então eu vou fazer a mesma pergunta da semana passada. O que prova que uma pessoa é de Deus ou não é? A pessoa pega uma Bíblia e vem com ela debaixo do braço para a igreja. Isso não prova que ela é de Deus. A pessoa ouviu: olha, eu venho aqui que você está desempregado, eu vou fazer uma oração para você ter emprego. Ela vem. Isso não prova que ela é de Deus. O que prova que uma pessoa é de Deus, na ótica de Deus, é o seguinte: tem o Espírito ou não tem? Essa é a questão. Então eu já ouvi um pregador dizer: quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Onde está escrito isso? Línguas é um dom, não é a pessoa do Espírito Santo. Então, se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Isso é embuste, é mentira. Isso não é verdade, tá? Agora, nós precisamos saber o seguinte: que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em todo crente nascido de novo. Eu não posso ser um crente sem ser habitação do Espírito Santo. Então, quando eu encontrei Jesus, fui salvo, instantaneamente Deus já me enviou o Espírito, ele já veio fazer morada em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. E essa é a realidade. Agora, eu não conheço essas coisas. Eu vou ter que aprender na palavra de Deus estas verdades. Está bem claro isso? Então vamos ler aquele texto de novo de Gálatas 4, que fala que Cristo nos tirou debaixo da lei, né? Isso é muito importante. Mas antes vamos ler
o Gálatas 3. Vamos ler umas coisinhas aqui no versículo de número 26, né? Então, Gálatas 3, 26, olha que coisa importante que ele fala. Todos acharam? Olha o que ele fala. Isso aqui é a pura verdade. Mas todos vós sois filhos de Deus. Qual é a condição para mim ser filho de Deus? Ele está dizendo, todos vós sois filhos de Deus. Baseado em que o apóstolo está dizendo isso? Olha lá. Mediante a fé em Jesus Cristo. Então o que me torna um filho é eu crer em Jesus Cristo realmente. Gálatas 3, 26. Então o que me torna um filho é eu crer em Jesus Cristo, recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Isso me torna um filho. Não tem acréscimo de nada, né? Olha o que ele fala, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, se eu sou filho, pela fé em Cristo, eu fui revestido de Cristo. Você acredita nisso? Isso é uma coisa tão pouco falada, que o crente verdadeiro, ele tem um revestimento de Cristo dentro dele. Não é? Muito grande isso aí. Agora no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Então, entre outras coisas, olha para que Cristo veio. Ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Então, nos tirar de debaixo da lei. Então eu tenho que entender que nós estamos na nova aliança, não estamos invalidando o Velho Testamento, não é isso. Estamos confirmando, porque Cristo vem, ele nasce de mulher, ele nasce debaixo da lei, vem trazer uma nova aliança, resgatar, tirar-nos de debaixo da lei. Ele vai estabelecer uma nova aliança no sangue dele e nos tira do sistema da lei. A igreja não vive na lei. Ela foi tirada por Cristo de debaixo do sistema da lei, totalmente. Todos os nossos irmãos, desde o tempo da lei de Moisés, eles viveram debaixo da lei. Tudo baseado na fé deles, eram através das coisas da lei. Os sacerdotes, os sacrifícios, as festas da primícia, festas das cabanas, tudo que na vida deles, do povo do Velho Testamento, girava em torno da lei. Agora, quando Cristo vem, no sangue dele, ele estabelece uma nova aliança. Você não toma ceia? E o pastor falou o quê? Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, meus irmãos. Quando é que a gente vai entender isso? Se eu estou tomando o cálice do Novo Testamento, como é que eu posso viver debaixo de lei? Eu fui tirado debaixo da lei. Então, eu tenho que entender que muitas coisas é lei. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o salvo da nova aliança. Porque senão eu faço uma mistura de lei com graça e fica uma mistura de coisas. A pessoa ela não sabe nem o que é graça, nem o que é lei. Ela fica misturada, o velho com o novo. Ela não sabe distinguir. Olha, o velho é até aqui, eu creio, está na palavra de Deus, mas começou um novo sistema. Daqui para frente é isso. Então não posso pegar coisas daqui para invalidar o que Cristo fez aqui. Não serve mais. Então Cristo veio, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam na lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então todo filho de Deus, o próprio Deus envia ao coração da pessoa o Espírito de Cristo. Quem é o Espírito de Cristo que nós vemos em Romanos? É o Espírito Santo. Então eu não posso ser um filho de Deus e não ter o Espírito Santo habitando em mim, ou ter que buscar ele para ele entrar em mim. Não existe isso, meus irmãos. Você é filho, nasceu de novo, Deus envia ao teu coração o Espírito. Está aqui, olha lá. E porque sois filhos, versículo 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Agora olha lá, olha a condição de um filho de Deus. De sorte que já não és escravo. Quando eu não era de Cristo, não era salvo, eu era escravo, você era escravo. Escravo do pecado, a gente nem sabia que o diabo existia. A gente pensava que o diabo aparecia naquelas
sátiras da televisão, alguém com vermelhinho, com rabinho, com garfinho assim, né? A gente não sabia da existência do diabo como a Bíblia mostra. A gente era escravo do pecado, escravo do diabo. Mas quando eu encontro Jesus e me torno filho, de sorte que já não és escravo, agora é filho. Eu não sou mais escravo. Por que eu não sou mais escravo? Porque eu entro na condição de filho. Então Deus me arranca da escravidão, me liberta do império das trevas, me transporta para Cristo. Eu sou transportado. Colossenses 1,13. É a verdade. O crente você precisa de libertação. Libertação do quê? Porque é um demônio, porque é uma macumba, porque é isso. Espera um pouquinho. De sorte que já não és escravo, você é filho. Se você é filho, você é um herdeiro de Deus. Então a igreja, nascido de novo, não é escravo. A igreja, ela foi comprada com sangue, adquirida, ela é noiva. Ela é arrancada da escravidão, arrancada das mãos do diabo, arrancada do poder do diabo. Ela é arrancada, gente. O que o diabo faz na vida de um perdido que está na mão dele, ele não tem autoridade para fazer na vida de um crente. Aí você vai falar assim, mas se você der brecha, espera um pouquinho, eu sou falho todos os dias. Nenhum homem é capaz de tampar a brecha, meus irmãos. Vocês estão tampar tudo, você está entendendo isso? Tenta tampar a brecha da tua mente e não pensar nada ruim. A tua mente já virou uma peneira, você já está arrasado. Então, por isso que Cristo é o que tampou a brecha com o sangue dele, me justificou. Ele é o tampador de brecha. Então, o sangue dele é tão poderoso que tampou a brecha do meu pecado, da minha dívida. Agora eu vivo na dependência de Deus. Deus, eu falho todo dia, não tenho condições de não falhar. Então, confiando nisso, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então a igreja, presta atenção, meus irmãos, é que nem você ter um filho. Nasce aquele filho, você pega aquela coisinha na mão, você cerca aquilo. Você esperou com a esposa 9 meses, aquilo vem, você rodeia, segura, protege. Você é capaz de dar a tua vida por aquele bebezinho, não é verdade? Então a noiva de Cristo, o Filho de Deus, Deus pega aquilo, liberta com aquele amor e cerca esse filho com muito poder. A igreja é uma coisa muito preciosa aos olhos de Deus. O casamento da igreja com Cristo, as bodas vão ser uma coisa muito preciosa. Então Deus não me salva e me deixa na mão do diabo o tempo todo, o diabo me pegando, o diabo na minha casa. Mas pastor, e os problemas que a gente enfrenta? Nós enfrentamos por causa da nossa carne, por causa do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, né? Às vezes até os irmãos de carne que a gente vive, que cada um tem uma cabeça. Esses problemas sempre vão existir, mas não quer dizer que Deus me abandonou. Estou muito guardado no poder de Deus. O crente não é escravo, meus irmãos, para ficar com medo de diabo o tempo todo. Tem um culto de sexta-feira para libertação. Põe a mão na cabeça, é agora. Sai demônio, sai isso, toma um banho de óleo. Meu Deus, que tristeza. Precisa ensinar que ele não é escravo. E quando ele aprender isso, aprender de verdade, porque a fé torna isso vivo na tua vida. Então você não é escravo. Você pode estar cheio de fraqueza, você pode ter tentações, que todos têm. Mas o Filho de Deus não é escravo, meus irmãos. Deus enviou o coração e espírito do seu Filho. Então você tem que começar a ver o Espírito Santo assim: Espírito, o Senhor habita em mim. Não é uma questão de vez em quando eu ter um culto especial para tentar te achar com alguma emoção. Não, isso é um grande engano. Isso está em mim o tempo todo. Agora me ensina a te ver, a perceber e a crer nisso. Porque, meus irmãos, eu já enfrentei cada batalha. E se eu não tivesse convicção de que o Espírito estava em mim, eu não teria prevalecido. Então aconteça o que aconteceu, o Espírito está em você. Presta atenção. De uma forma ou de outra ele vai te dar uma direção. Não seja precipitado. Ele fala, nós vamos ver agora, depois disso, os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Você sabe o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Ouvir a voz do Espírito de Deus é coisa muito profunda, né? Não recebeste esse espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado. Nós vamos falar sobre isso.
Então a igreja tem que ser despertada. Igreja, você nasceu de novo, o Espírito habita em você e você não é escravo. Não é escravo do diabo, do pecado, não é. Agora, o que você tem que fazer? Assumir a tua posição na palavra. Eu não sou escravo, sou de Deus, sou filho. Assumir isso pela fé e enfrentar o mundo. A igreja não é alguém acuado, com medo do pecado, medo de tudo, o tempo todo tem que estar fugindo. A igreja é alguém que vai agredir o pecado do mundo com a verdade. Como é que uma pessoa pode fazer isso se não acredita que Deus está nela? Não acredita. Está sempre buscando o Espírito Santo ali. Como é que pode? Não tem fé, meus irmãos. Agora, se ele está dentro de mim, espera um pouquinho, então a coisa muda. O que João disse? Filhinhos, vocês têm vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então João falou, olha, filhos, vocês vencem os falsos profetas. O falso profeta não engana o Filho de Deus, porque tem um Espírito. Por que eu venço os falsos profetas? Porque maior é o que está em mim, que está em nós. Então o maior, não deve ser verdade isso, gente. Vamos lá, 1 de João. Pode ser que isso é verdade. 1 de João capítulo 4 está falando justamente dos falsos profetas. Mas olha o versículo 4. Olha como isso é grande. Como alguém podia aparecer na televisão, ficar 1 hora falando só desse versículo para as pessoas na televisão, né? Olha, filhinhos, vós sois de Deus. De quem nós somos? De Deus. Somos salvos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque eu sou mais esperto que eu vou vencer os falsos profetas? Não. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, aonde está o maior? Está dentro de nós. Mas pastor, eu não sinto isso, pastor. Não precisa sentir, você precisa acreditar. Pastor, não tem nenhum fogo me queimando. Eu quero fogo. Então você vai procurar fogo. Vai vir até fogo estranho. Não precisa nisso. Está escrito, eu creio na palavra. Sentindo, não sentindo, eu creio. A minha fé não é uma emoção. Eu não me alimento de emoção. Me alimento da verdade. Creia que o maior está em você. Se o maior está em mim, espera um pouquinho. Eu tenho uma capacidade de Deus na minha vida. Tem ou não tem? Então por isso que os discípulos entenderam isso. Pedro chegou e ia entrando no templo da Porta Formosa, tinha um aleijado de nascença. Dá uma moedinha aí, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabia que estava, levanta, arrancou. Ele não saiu torto assim, para aparecer na televisão, está andando. Não, alguém que aleijado de nascer saiu pulando, saltando e gritando. A perna ficou boa na hora, sem nenhuma fisioterapia. Esses milagres de hoje é só fotografia, né? A pessoa arrancada da cadeira de roda vai tudo torto. Quero ver arrancar, sair pulando já. Depois põe ela lá de volta toda torta, só para dar show. Mas os apóstolos sabiam o que eles tinham. Uma coisa eu tenho aqui, ó. Pedro não estava se achando bom, o mais santo, mas ele sabia que Cristo havia vindo na pessoa do Espírito Santo para ele, estava dentro dele. Então o que eu tenho te dou, levanta e anda. Agarrou aquele homem, na hora se levantou. Eles sabiam. Agora a igreja foi perdendo isso, esse saber no decorrer dos séculos. Mas meu irmão, o maior está dentro de você. Você é crente? Falando em línguas ou não falando em línguas? Línguas é um dom, não é a pessoa do Espírito Santo. Então o maior está dentro de você, porque sois filhos. Então nós não somos escravos. Nós não somos escravos, estamos com aquele medo de um monte de coisa, aquele medo do demônio, aquele medo de um monte de coisa. Tudo é o diabo, que é o diabo que está travando tudo, né? Eu fui alugar o prédio lá, liguei para o corretor. 1 hora eu estou aqui, 1 hora eu estou aí, José Carlos. Quando eu saí de casa, meio-dia e meio, ligou o dono e falou assim: aluguei para outro. Quando eu cheguei lá, o corretor está com uma cara triste assim. O que foi? Ele falou: as pessoas não dão palavras, não deu certo aqui. Aí eu não ia falar assim: tá vendo? Foi o diabo.
diabo nada, glória a Deus, Senhor. O Senhor está no controle de tudo. No dia seguinte ele me ligou, achamos um lugar para onde vamos. Não era o diabo, era Deus fechando a porta, nos livrando. Mas quem não entende que o maior está, ele vai falar que é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo está segurando o cliente, é o diabo que furou o pneu, é o diabo, tudo é o diabo. Ele só vê, porque na cabeça dele ele só vê isso. Às vezes tem que fazer que nem o Balaão, o jumento, falar para o cara acreditar. Né? Porque não tinha um homem. Se tivesse um homem, ia falar: oh, você não está vendo um anjo aí, ô profeta doido? Às vezes, né? E muita gente quer que jumento fala mesmo, porque é o único jeito de acreditar. Vocês estão entendendo isso? Nós não somos escravos, nós somos libertos. Você precisa crer. Então uma coisinha deu errado, oh glória a Deus, fica antenado. A bênção vem de uma outra forma. Não é o diabo não, o diabo não tem vez, eu tenho fé, maior é o que está em mim. Ele era muito quando eu estava no mundo, mas quando eu saí do império dele, quem é ele para vir pôr o dedo na nossa vida? Nós temos um pai agora, gente. Nós temos um pai. Vamos resistir com a verdade, resistir firmes contra ele, com a verdade. Como é que Jesus venceu o diabo lá em Mateus 4? Ele só falou assim, está escrito. Olha aí, manda as pedras se transformarem em pão. Jesus falou assim, olha aqui, eu vim do Rio Jordão agora, uma aguinha aqui, que Jesus falou. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? E só citou o Salmo 91, citou um montão de coisa, gente. Só com menos de 3 versículos ele venceu o diabo. A palavra é verdade. A palavra é verdade. Agora esse cenário de medo, de demônios, você liga um programa de madrugada para espírito, disse espírito, tudo é espírito, gente. Coitado de quem está ouvindo aquilo, está ficando no inferno já. Por que Tiago disse assim? Presta atenção. Tiago disse o quê? Se sujeitar-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeite à palavra. Está vendo esse versículo aqui? Se sujeita a isso aqui, é se sujeitar a Deus. Aí o que eu vou fazer? Resista ao diabo, emprega força. Quem que vai correr? O crente ou o diabo? O diabo fugirá de vós. O diabo não suporta, meus irmãos. O que o diabo quer é que o crente seja ignorante. Então ele vai deitar e rolar na ignorância. Agora, quando o crente conhece a verdade, o crente resiste com a verdade. E quando ele fala o diabo, no original não é os demônios, é o diabo mesmo. É o chefão. Ele, Então, um crente apoiado na verdade, ele põe o diabo para correr, meu irmão. Qualquer um que crê. Não precisa estar 50 dias em jejum, porque ficou um monte todo orando. Não precisa nada disso. Resista a ele. Como eu vou resistir a ele? Me sujeito a Deus. A palavra resista ao diabo, ele vai fazer o quê? Vai fugir. Ele vai fugir. Não está escrito isso? Tiago não disse isso. Ele disse. Por isso, meus irmãos, o que a igreja ensina, presta atenção, o que a igreja ensina vai determinar anos de vida da pessoa. Se ele for para o lugar que o crente aceitou Jesus hoje, aí ele começa a ir na igreja. Aí se ele for numa igreja, você vai falar de demônio, de cuidado com o diabo, ele vai começar a comer essas coisas. Isso vai encher a cabeça dele. Daqui a uns meses ele está vendo demônio em tudo, porque a igreja só fala isso. Agora pega ele e fala, vem aqui, vamos estudar a palavra. Ensina sobre o Salvador, o poder do Salvador, a vitória contra o diabo. Fala a verdade para ele não ter medo. A posição dele em Cristo, o que Cristo já fez, de onde ele saiu. Ensina isso nos primeiros anos para ele. Você vai evitar anos de atraso da vida dele. Porque ele vai conhecer a verdade e vai crer, Deus vai fazer a obra. Quando a pessoa fica 10 anos passando óleo para se proteger, quando ela ouve uma palavra dessa, ela treme. Por quê? Porque ela confia tanto nos 10 anos de óleo que ela passou, que ela não vai confiar no maior é o que está em vós.
Por isso que os primeiros anos de vida de fé vão determinar muitos anos futuros na vida do crente. Se ele for para um lugar, só fica bitolado em certas coisas, é aquilo que ele vai ser. Ele vai ser aquilo que ele comer. Você está entendendo? Então a primeira coisa, o crente chegou na igreja, está começando, vem aprender a palavra. O líder tem que ser responsável e construir dentro dele um fundamento. Primeira coisa que ele tem que aprender: o único caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da tua fé. Você não vai crer em água, na profetada, você vai crer em Jesus, que trabalha a mente dele nisso, até você entender que ele sabe quem é Jesus Cristo e não vai se desviar. Aí depois, se você começa a construir todas essas coisas em volta de quem é Cristo, então ele vai ser um crente estruturado. Agora, se ele não for ensinado no começo, se ele cair nessas igrejas de mídia, ele só vai buscar prosperidade e expulsar demônio, porque é só isso que essa gente prega. Então ele vai ficar anos escravizado com essa mentalidade. Se ele cair na igreja onde é só revelação, e só revelação, tudo a revelação, é isso que ele vai ser. Ele vai ficar anos na só revelação. Se ele for para uma igreja que a líder é uma mulher, que só revela e só faz isso, se ele ficar lá 5 anos, ele vai ficar 5 anos com isso na cabeça. É só isso que ele vai ver do evangelho. E ele vai ser dominado pelas revelações da líder. É isso que ele comeu 5 anos. Agora vai tentar falar alguma coisa dessa para ele não tem cabeça, ele não tem estrutura. Então o começo, os primeiros anos da vida de fé de uma pessoa, por exemplo, você não tem que dar leite para uma criança até uma certa idade, dar cálcio, dar aditivo até uns 5, 6 anos. Depois toda estrutura óssea vai ser baseada nos primeiros anos de alimentação, sim ou não? Ela não tem que amamentar no leite materno, que é a melhor coisa que tem durante tanto tempo? Isso vai estabelecer uma estrutura óssea dela? Mesma coisa é o crente. Se comer mal, ele vai viver mal, ele vai ser o que puseram dentro dele. Vai para uma igreja que não ensina nada, o que vai acontecer? Ele vai ficar só naquele meio ali, no mistério. Ele vai ficar no mistério, a palavra é o mistério. Tudo é mistério. Aí agora eu vou brincar, daqui uns dias ele viu que aquela pessoa pula, dá uns gritos, e todo mundo gosta, um dia ele vai arriscar, e vai dar certo. Daqui a pouco ele está igualzinho, aí logo logo ele é profeta. É um ano convertido, já é missionário. No dia seguinte, não aprendeu nada da palavra de Deus, ele deu um pulinho, olha lá, essa pessoa é ungida porque pulou. Eu dei um monte de pulo, gente. Mas fui eu mesmo. Então, queridos, olha, hoje você encontra muita criança doente, mal nutrida, com ossos fracos, com doença que não era para ter. Aí você vai ver o que ela comeu nos primeiros anos, ela não comeu quase nada. Agora ela vai pagar um preço de uma má saúde o resto da vida dela. O resto da vida dela. Então tudo vai do começo, nunca esqueça isso. Por isso que eu luto com vocês para abrir essas cartas, explicar isso, e de domingo eu trabalho em cima disso. Por quê? Porque eu preciso pôr isso dentro de vocês. Muito, estruturar vocês com isso. Porque isso aqui nós estamos lendo, lendo as cartas, explicando as cartas. Nós não estamos aqui com uma revistinha que alguém pensou e pôs um monte de coisa da cabeça dele ali. Eu leio a historinha da revista e tal. Você pode fazer isso, mas nós estamos lendo aqui versículo por versículo, explicando, vem para cá, vamos para lá. Nós não estamos aqui baseados numa tradição da igreja. A igreja, a tradição é isso. Então tudo que nós vamos ensinar tem que ser de acordo com essa tradição. Mas se você descobrir alguma coisa que a tradição está invalidando a palavra de Deus, não pode ensinar. Por quê? Porque tem uma estrutura que vai acabar com você se você falar. Então é aquilo. Então, às vezes a igreja organizada se torna perigosa, porque dependendo do caminho que ela foi e ensinou durante muito tempo, não pode retroceder. Então vai ter que manter aquilo. Se tiver liderança velha, então vai ficar segurando. Só quando morrer essa gente ou for jubilado, aí pode mudar alguma coisa. Mesmo assim a igreja vai passar um choque para mudar. Muitos vão aceitar, muitos não vão, por causa da tradição. Então maior é aquele que está em nós. Então quando você for deitar hoje, deita assim de costas, assim, põe a mão no coração e vai falando esse versículo: maior é o que está em mim.
maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim, glória a Deus, do que aquele que está no mundo. Fala isso, está com medo, fala para o medo, maior é o que está em mim. Eu não estou sentindo nada, mas eu creio no que eu estou falando, está escrito. Por isso que fé não é emoção, é convicção daquilo que está na palavra de Deus. Maiores tem, em qualquer momento de aperto na sua vida, maior é o que está em mim. Fala, creia nisso. Vai vir uma sabedoria lá de dentro, vai vir uma voz de Deus, meus irmãos. Vai vir, eu sei que é assim. Eu vivo isso já há mais de 15 anos. Quando eu comecei a entender o Evangelho mesmo, comecei a viver isso e tudo mudou. Tá claro? Agora vamos para Gálatas, eu quero mexer com você. Gálatas, capítulo 3. Nós estamos baseados naquilo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus, essa pessoa não é dele. Então, eu não posso ser um crente e não ter o Espírito. Então, eu não sou crente. Eu não posso ser um filho de Deus legítimo e o Espírito está fora de mim, né? Então, Gálatas capítulo 3, nós vamos ver o versículo 1. O que aconteceu com os Gálatas? Antes de você ler, vamos explicar. Paulo fundou as igrejas na Galácia, pregou o Evangelho, e posteriormente foi o pessoal da lei. Paulo ensinou a graça de Deus, eles foram chamados na graça. Aí chegou o pessoal da lei e disseram assim: olha, só o sacrifício de Jesus não é suficiente. Vocês têm que misturar a lei com a graça. Vocês têm que guardar sábado, circuncidar, guardar as festas. E os Gálatas começaram a misturar a lei com a graça. Então Paulo falou: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o evangelho, lei e graça, é outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam. E quem é que estava perturbando? Quem perturbava ensinava o quê? Anulava a cruz para pôr obras e lei e festas a juntar Cristo, mas isso, só Cristo não é suficiente. Então o evangelho da perturbação é esse: anula a graça e põe um monte de obras para ser justificado. Salvação não é por graça, é por obras. Então Paulo começa a trabalhar explicando que o homem não é justificado por obras da lei. Ele vai trabalhar, ele fala: o evangelho, eu não sou escravo de homens, eu não sirvo a homens. Se eu fosse servo de homens, eu não seria servo de Cristo. Depois ele fala no capítulo 1 que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, ele recebeu por revelação direta de Jesus Cristo. Ele vai explicando para tentar tirar os Gálatas do cativeiro que eles entraram. E ele chega nessa pergunta no capítulo 3, olha lá: ó Gálatas insensatos, vocês se tornaram insensatos. Gálatas, ele fala: quem vos fascinou a vós outros? O que é esse fascinar? Esse fascinar, se você for pesquisar na língua portuguesa, dá a entender que eles foram hipnotizados, enfeitiçados a olhar para outra coisa, né? Quem vos enfeitiçou? Seria uma boa tradução para esse fascinar aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vocês? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo pregou para os Gálatas? Cristo crucificado fez tudo, meus irmãos, é só acreditar. Paulo expôs isso diante dos olhos deles. Agora Paulo faz uma pergunta: quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito Santo? Como que eu recebi o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Por lei, as obras da lei, é fazendo isso, fazendo aquilo que eu vou receber o Espírito Santo? Ou é pela pregação da fé, baseado na graça de Deus? Como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Porque ela buscou muito, ou porque ela creu em Cristo e pela fé ela recebe o Espírito Santo? Como? Não é pelo meu esforço. O Espírito Santo não é conquistado por esforço, por desespero. Se eu jejuei, ele é dado por direito de nascimento. Se eu me nasci de novo, sou filho, eu tenho o Espírito Santo. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é por obras, meu irmão. Olha, no começo, como eu sofri. Eu estava numa tal de missão Boas Novas. E o líder lá fala assim: vai buscar, meu,
vai buscar, vai buscar. Meu Deus, a turma ia para acampamento, eu me trancava na igreja, passava um dia lá, naquele chão duro, na base de água. Eu ficava frustrado que eu não falava nas línguas, gente. Vocês estão entendendo isso? Tem tanta gente que sofre, mas não é por obras, meus irmãos. É pela pregação da fé. Crê? Crê? É só isso. Então, olha lá. Sois tão assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando aonde? Na carne. Paulo foi lá, pregou a graça de Deus, eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo. Agora tinha que viver debaixo da graça de Deus. Chegou lá o pessoal da lei. Fazer para ser. Então eles começaram no Espírito que Paulo ensinou. Agora estavam tentando ser perfeitos baseado na carne, no esforço da carne para alcançar as coisas. Deixaram a fé de lado e começaram a pagar preço. Sois assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis se aperfeiçoando como? Na carne. Então meu irmão, o Espírito veio para dentro de mim, vai, continua na graça de Deus, deixa a coisa acontecer. Aí vem o pessoal dali, não, porque você não pode isso, não pode aquilo, tem que se matar nisso, se matar naquilo, vai, você tem que fazer, vai. Daqui a pouco aquele crente que começou no Espírito é posto um peso na cabeça dele esmagador. Ele começa a se matar para alcançar uma coisa que já foi dado de graça, mas ele não sabe. Então ele começou no Espírito, está se matando para tentar se aperfeiçoar na carne, tentar fazer a carne pela disciplina produzir o que só o Espírito pode produzir em nós. Você é irritado? Tenta por esforço próprio não ser irritado. Quero ver, você vai ficar mais irritado ainda, vai ficar irritado porque não consegue deixar de se irritar. É só pelo Espírito que você não vai ser irritado, meu irmão. Só Ele que produz isso em você. Pode ficar sem comer, capaz de ficar irritado porque não está comendo. É capaz, tenta. Você é nervoso, briga, tenta parar. Acho que você já tentou tanto e não conseguiu. Já entendeu que tem que depender da graça para parar? Começa no Espírito e tenta se aperfeiçoar na carne. Isso é o pessoal da lei. A pessoa recebeu Jesus, começou tudo no Espírito. Aí começam a pôr o peso na cabeça deles. Peso, faz isso, faz, enche a cabeça dele de obra, não pode. Ele era uma pessoa normal, olha, ele já está assim, andando na rua assim, ó. Aí põe ele debaixo de um legalismo. Legalismo é aquele que não aceita a sua cruz, é sempre a cruz e mais alguma coisa. Em pouco tempo você vê alguém tentando se aperfeiçoar na carne, no esforço, no desespero. Ele deixa de confiar em Jesus Cristo, começa a confiar na obra da carne, no desespero. Nós vemos um monte de gente assim, muito mais do que vocês imaginam. Olha lá o que ele diz: terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Quero, pois, aquele pois que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, o porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então quantas vezes eu ouvi isso? Eu ouvi uma pessoa, eu fiquei 40 dias buscando. Para mim isso era o máximo, porque eu não entendia a palavra. E depois de 40 dias, um dia eu levantei na minha cama, aí eu senti um calor, recebi. Mas olha, foram 40 dias e eu, meu Deus, 40 dias, eu não tenho condição de fazer o que esse cara fez em 40 dias. Só depois de 40 dias eu vou receber. Percebe a dificuldade? Mas depois você começa a ler as cartas, você vai vendo que nós fomos feitos por Deus, santuário de Deus. Faz parte da graça, da salvação, meus irmãos. Então vem um alívio, você vê que todo aquele monte de coisa era histórias, era o que estava na cabeça deles, mas não no Novo Testamento, porque se eles tivessem lido aqui, não tinha ficado 40 dias se matando, para depois sentir um calor e falar que recebeu o Espírito Santo. Só isso, sentir um calor e receber o Espírito Santo.
Você era macumbeiro, né? Um espírita macumbeiro. Só que era Espírito Santo, diferente, né? Só mudou o nome. Sintoma, o mesmo calor, o mesmo arrepio, era toda a mesma coisa que acontecia no centro de Macumba, né? Ó, o Carlos está falando isso porque ele viveu, gente. Ele não está contando história. Então lá, você sentiu o mesmo calor, o mesmo arrepio, a mesma coisa. Os mesmos sintomas. Olha, Coelhos, deixa eu contar umas coisas para vocês que eu não deveria. O que me abriu os olhos? Por que eu falo isso do Espírito Santo? O que me abriu os olhos? Olha, meu Deus, eu vou ter que falar essas coisas. Eu vi gente que revelava, que rodava, chutava todas as cadeiras. Um dia essas pessoas vieram pedir oração, pus a mão na cabeça dessa gente. Aquilo se manifestou tanto demônio. Eu comecei a pensar, né? A pessoa ficava lá no culto, rodava e tal, aquela coisa, fazia tudo aquilo. Mas um dia veio crise, veio problema, fui orar por elas, começou a ficar tudo encapetado. Quem começou a igreja aqui já viu isso. São poucos que estão aqui. Quanta gente que era profeta aí, daqui na região, que veio na igreja e ficou encapetado. Nunca foi Espírito Santo aquilo. Nunca foi. Mas na igreja onde estava, rodava e era. Lembro de uma que foi lá em casa, 7 horas da manhã, pastor, ora por mim, minha filha está... se envolveu com droga, sumiu de casa, não veio dormir a noite toda. Na igreja ela rodava, né? Todo mundo fala, olha que poder, né? Aí quando eu fui pôr a mão na cabeça dela para orar pela filha, meu Deus do céu, 7 horas da manhã, aquela mulher começou a urrar, um ratão alto, cachorro da vizinhança. Olha o Espírito Santo que ela tinha. Era um demônio, gente. Vocês estão dando risada porque vocês sabem, vocês começaram a igreja. Era demônio ou não era? Vocês estavam juntos. Mas na igreja dela era a profeta. Você acredita? A gente nem fala muito isso. Aí comecei a olhar e falar assim, tem tanta coisa que fala que é o Espírito Santo, que é demônio puro. Agora não me leva a mal, principalmente na mulherada que roda. Olha, você vê que essas mulheres têm problemas sérios. Geralmente o marido não é crente, elas têm umas doenças estranhas, elas têm problema de ordem, geralmente elas são assim. Mas a hora que ela fala assim, mas Deus usa quem quer, né? Até usou a mula, tudo bem. Mas vai um dia pôr a mão na cabeça dessa mulher e orar. Faz isso no meio da igreja, líder, faz isso. Vocês vão ter uma surpresa. Então, mas vamos lá. O que eu falei para ela? Aí lemos Gálatas agora, né? Lemos Gálatas agora. Então, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós. Recebestes o Espírito por obras ou pela pregação da fé? Paulo chamou eles de insensato. Eles começaram no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne, né? Na carne. Então, eu quero ler aqui. Vamos lá para aquele texto de Efésios, né? Eu não vou mais falar sobre isso, meus irmãos. A gente está em Gálatas, Efésios 1, 13 e 14. Nossa, uma irmã aqui na região que revelava a todo mundo, fazia fila. Quando fui orar por ela, meu Deus do céu, os demônios se manifestaram, gente. Não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça. Não deixa. Somente essa gente que fica revelando. Não deixa pôr a mão na tua cabeça. Desde o começo eu orientei a igreja a isso. E aquela fila de gente que ela revelou e orou. Meu Deus do céu, ela estava cheia de demônio. Aquilo era um passe, meu irmão. Não era oração, não era. Aquilo era uma macumba disfarçada. Com o nome de Deus.
Vocês já tiveram é que vocês não tiveram essas experiências, mas no começo do ministério eu tive essas experiências com muita gente. Não foi um, não, foi muitos, meus irmãos. Toda hora era demônio. Vocês não sabem. Mas Efésios 1, 13 e 14, olha lá. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da tua propriedade em louvor da sua glória. Então o que é o selo do Espírito Santo? Durante anos nós falamos assim, foi selado, falou em línguas é selado, mas o selo é muito mais do que falar em línguas. O selo é muito mais. O que é um selo, meu irmão? É que nem uma escritura de um imóvel. Compra uma casa, faz uma escritura, vai no cartório de registro, registra. Se alguém chegar lá e falar para você, essa casa é minha, você põe na cara dele, olha o selo aqui, olha a escritura é minha, ninguém te toma aquilo. Então o selo de Deus é o Espírito em nós, que prova que nós somos de Deus. O diabo olha e sabe que você tem o selo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, não pode fazer nada. Nós somos selados com o Espírito Santo, falando em línguas ou não falando em línguas. Quando o mundo espiritual olha para o crente, sabe se ele é crente ou não, porque ele é selado com o Espírito Santo, é garantia. Ninguém toma a tua casa. Você tem um selo ali, uma escritura. Então nós temos um selo, uma escritura, é o Espírito Santo. Então o diabo quando vem, imagina esses crentes que ficam sai, eles não sabem disso. Eles têm medo que o diabo entre neles. Aí o pastor fala assim, tem um demônio lá na porta, hein? Cuidado quando você for sair, sai tudo assim. Acho que espera todo mundo sair antes para sair no fim, para eles levam logo os demônios, eles saem, já não tem mais nenhum. Não é? E o crente, coitado. Mas quando o diabo olha para o crente verdadeiro, ele sabe que é selado, não pode fazer nada contra esse crente. Nada. Aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, o maligno não lhe toca, meus irmãos. Você entende isso? Isso não isenta você de problemas. Você tem problemas, às vezes até maior do que o incrédulo, porque você é crente, de verdade. Então, isso é o selo, nós fomos selados. E o que é o penhor? Outra coisa que aparece o Espírito Santo sendo. O que é o penhor? É uma garantia. Você vai lá, precisa de R$5.000 na Caixa Econômica, tem um diamante lá, uma joia que vale 10. Você precisa do dinheiro, a prova que você vai pagar é que eles vão avaliar a tua joia e vão ficar com ela como uma garantia. Se você não pagar, eles vendem ela por 10 e vai ter lucro. A joia é muito bem avaliada, eles te dão metade do valor dela de garantia. Então você não quer perder os 5.000, então você vai voltar para pagar. O penhor é uma garantia de que você vai voltar. Então o Espírito Santo é o penhor de Deus em nós, de que todas as promessas dele vai se cumprir. Então ele deixou um selo que também é um penhor, a garantia de que tudo que ele falou vai se cumprir na nossa vida, e ele está com a gente sempre. É muito mais, o Espírito Santo é muito mais que um dom, muito mais do que um dom, ele é uma pessoa que habita em nós, meus irmãos. É o maior que habita em nós. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele, meus irmãos, não é dele. Então, o que caracteriza uma pessoa de Deus ou não, é se ela tem o Espírito habitando dentro dela. O Espírito Santo não fica entrando e saindo. Se perder a paciência, o Espírito saiu. O casal foi ter um momento íntimo, o Espírito Santo virou as costas porque é pecado. A gente pensa que o Espírito Santo ele veio, selou e ficou, e nunca mais. Quando você for arrebatado, ali em Tessalonicenses diz o quê? Jesus Cristo ele vai vir e parar nas nuvens. Ele vem como um grande imã, um magnetismo tremendo, né? E nós vamos ser arrebatados, tomados à força. Não é uma coisinha que você vai subindo devagarinho assim. Vai ser assim, ó, instantaneamente, num piscar de olhos. O que é que vai... Qual atração que Cristo vai encontrar nos crentes para ser arrebatado? Essa atração é o Espírito que está em nós, não vai nos arrancar. Daqui em segundos nós vamos estar com o Senhor nos ares. Só quem tem o Espírito é que vai ser arrebatado. Ele vem como um imã, e o verdadeiro crente
em segundos vai ser tomado, e nesse abrir e fechar de olhos nós vamos ser transformados totalmente, chega lá perfeitos, sem defeito nenhum, corpo transformado. Agora, quem não tem o Espírito vai ficar, não tem o que arrebatar, meus irmãos. É o Espírito em nós que vai nos levar a essa atração. Então ande tranquilo, maior é o que está em você, né? E quando Ele quiser vai manifestar os dons, se aplica na palavra, porque às vezes Ele manifesta os dons como Ele quer, você nem imagina e aquilo vai acontecer. Agora tem um monte de dons forçados. Eu estava lá na igreja, vai dando glória, vai, repete a minha língua estranha aí, halabá, halabá, halabá. O que é isso, meus irmãos? Não existe. Eu nunca vi ninguém na Bíblia falando para o outro imitar a língua dele para dizer que foi batizado no Espírito Santo. Eu vim de um lugar que se fazia isso. O pastor falava halabás, a igreja toda halabás. Mas cadê outra língua? Será que todo mundo tem que falar igual? Tudo imitação. Aí o pastor fazia assim com a perna, daqui a pouco todo mundo com a perna igual. É tudo um monte de robô, né? Mas não é verdade. Olha bem, se o líder fala A, todo mundo começa a falar A igual o líder. Olha a verdade, por quê? Muitas vezes é imitação, não é o dom, é imitação. Mas é assim mesmo. Ué, você não vê a turma da televisão, meus irmãos, todo mundo fala igual. O líder faz uma coisa, os outros vêm estão tudo copiazinha assim. Não é verdade? Sim ou não? Você não vê? Por quê? Parece tudo série. São feitos em série para falar igual. É ou não é? Não tem individualidade cada um. Tem que ser tudo igual. O jeito da mão, o jeito de falar. Tudo igual. É tudo robô. Quem que quer falar alguma coisa aqui? Ninguém? Tudo igual. Tudo igual. Meia torta faz igual. Mas não, tudo igual. Tudo igual. Vocês percebem o lado humano nessas coisas, não? Né? O lado humano nessas coisas. Tudo padrão. Tem uma bispa também que as outras falam tudo igual a ela, né? Não é tudo a mesma língua, é o mesmo jeito, tudo igual, gente. E irritante, para mim é irritante. Eu nem ouço as músicas, mas é irritante. Até as músicas se tornaram irritantes para mim. Não. 15 vezes o nome de Abraão, de José umas 30, mas de Jesus só para terminar a oração. Porque não fala de Jesus, só o Velho Testamento. Então, pessoal, vamos um pouquinho mais. Está bem claro essas coisas para vocês? Vamos ver ali, 1 de Coríntios 3, né? Você já está... Porque a semana que vem a gente vai falar que esse Espírito, ele vai nos guiar. Então eu quero contar uma experiência que eu tive para você, sobre ser guiado no Espírito Santo, um momento de muita crise na minha vida, que eu não entendia. Depois daí, aprendi muita coisa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, né? Falta um pouquinho. Você já sabe que é o 16, né? Olha, isso aqui é a pura verdade. Paulo está falando por uma igreja cheia de dons, mas não tinha consciência de ser habitação de Deus. Olha lá. Olha lá. Não sabeis que sois... Como é que ele pode falar para uma igreja assim? Não sabeis que sois, dependendo da tradução, está templo do Espírito Santo ou santuário do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita onde? Habita em nós, habita em vós. Então meu irmão, ele está em nós. Agora ele está em nós e não vai sair nunca. Ele é o selo e o penhor de Deus. O que prova que nós somos de Deus. Então, se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá. Então imagine um demônio falar assim: eu vou destruir o João. Se ele tentar fazer isso, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado para Deus. É sagrado. E não é o sagrado do coração de Jesus, não. É você mesmo.
Você entende quanto você é guardado pelo poder de Deus? Então, quando eu vou enxergando esses detalhes, eu vou ficando em paz, eu vou entendendo o que é ser salvo. O que é ser salvo? Na nossa mente está assim, olha, eu vou morrer, e quando morrer eu vou entrar na eternidade e eu vou ser salvo. Mas a salvação começa agora. Ser salvo, no Aurélio, na língua portuguesa, está lá. Ser tirado da destruição, do apodrecimento, né? Para nós, ser liberto da condenação eterna. Alguém que foi tirado do cativeiro, da escravidão, curado de uma doença. Isso é ser salvo. Então, se eu sou de Deus, nasci de novo, sou salvo agora, por fim vou herdar a vida eterna. Mas que parte da salvação se cumpriu na minha vida? Fui liberto da mão do diabo, liberto do cativeiro, do apodrecimento, da condenação eterna. Eu sou filho, estou guardado pelo poder de Deus, e quando morrer vou entrar na eternidade, mas já sou salvo agora. Então essa salvação se cumpre na minha vida. E onde eu conheço isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando entendo o Evangelho, eu vou entender que o poder, então eu sou salvo agora, eu já saí do cativeiro agora. Por isso eu não me submeto a cativeiro nenhum, seja cativeiro mental, seja problema. Acontece o que acontece, isso é pessoal. Se a esposa não crer nisso, ela está em outro nível. Se o marido não crê nisso e você crê, ele está em outro nível. Não queira envolver a vida dele, porque a salvação é pessoal. Às vezes a pessoa é salva mesmo, mas o marido não é, está se arrebentando tudo, ela está sofrendo uma consequência por causa do marido que vive junto, mas não tem nada a ver com a vida dela, ela é salva. Então não queira trazer filho, é pessoal a salvação. Se o filho não quer, vai bater cabeça, a salvação é sua, você que crê. Então a gente fala assim, a gente ama as pessoas, quer trazer todo mundo para a nossa salvação. Não, se eles não se arrepender, se eles não crerem em Jesus Cristo, não são salvos, mesmo sendo seu filho. Capaz que eles tragam problemas enormes para a tua vida, mas você é salvo. Mas vive com eles, vai sofrer a consequência por estar junto. Está entendendo isso ou não? Então salvo, nós já somos salvos agora, meus irmãos. Cristo já me libertou do cativeiro, eu já saí agora da condenação, do apodrecimento, da escravidão. E porque sois filhos, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao nosso coração, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, é filho, já saí da escravidão. Sou salvo agora, o poder de Deus está sobre a minha vida. O poder de Deus não é porque eu falo, manda o teu poder, ai que alegria, não, o poder de Deus está na minha vida direto, porque Ele está em mim. Não é só um momentinho porque eu gritei, eu creio que o poder de Deus está em mim todos os momentos. Nem que o carro se arrebente, que caia o telhado, que eu fique desempregado, o poder de Deus está em mim, meus irmãos. Não interessa o que acontece fora, isso é fora. Não é bater o carro, ai Deus, não, Deus me guardou tudo direitinho. Carro é carro, não tem nada a ver comigo. Bateu é lata. Estou guardado pelo poder de Deus. Você está guardado pelo poder de Deus? Essa é a nossa fé. Então quando a minhoquinha vem na cabeça, manda um anzol na cabeça dela, já passa o anzol da palavra, já fisga ela e manda para o demônio lá. Vai para lá. Acredita que o poder de Deus está em você? Acredita? Acredita ou não? Mas Ele está, meu irmão, Ele está. Então não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Vamos ver ali 2 Coríntios 6, gira lá 2 Coríntios 6. Você tem que acreditar nisso. Ó, não esqueça esse detalhe que eu falei para você, não esqueça, para um pouquinho para ouvir. Olha, nós temos família, e sogra, e sogro, e filhos, e netos. Entenda uma coisa, às vezes eles estão criando um problema enorme para nós, mas nós somos salvos. Não é o diabo que está reinando a minha vida, ele está me criando um problema. Minha sogra está me criando um problema, a minha não, né? Às vezes ela é um problema, gente. Às vezes o filho desobedece, faz um montão de coisa errada, ele é um problema, eu estou sofrendo consequências. Não é porque eu não sou salvo, porque eu vivo com ele. Se eu estivesse longe, essas coisas não me afetariam. Então você está numa casa com 20 pessoas, você vai sofrer consequências das 20 se elas aprontarem alguma coisa, mas não quer dizer que o diabo está na tua vida te pegando, está na vida deles que estão do seu lado. Entendeu ou não? Então não confunda isso.
Porque se eles não se arrependerem, se o filho não pôr na cabeça que precisa mudar de vida, eu quero largar, eu quero mudar, você pode se matar de orar por ele. Ele tem um livre-arbítrio que Deus deu. Se ele não tentar alguma coisa, vai ser difícil, meus irmãos. Não adianta pegar um envelope, pôr um dinheiro e falar que Deus vai obedecer, vai fazer o que você quer. Isso é engano. Não se compra bênção pagando nada. Eu já ouvi, pega o envelope, põe o nome do seu filho e acredita sim. Então aconteça o que acontecer, você está numa empresa, a empresa não vai bem, um monte de gente é mandado embora, você foi junto, é o demônio. Não, eu sou guardado pelo poder de Deus, eu estou inserido numa sociedade, trabalho numa empresa que o patrão não fez coisa errada e sofreu uma consequência pelo erro dele. O poder de Deus não saiu de mim, mas ele foi errado, eu sofro uma consequência. Governo governa mal, rouba tudo, e a gente passa um aperto. Não é que é o diabo, eu estou guardado pelo poder de Deus, mas eu estou inserido numa política que tem um monte de gente enganadora, que o ato deles, por eles serem administradores, eu sofro a consequência da minha nação, da política. Mas Deus não me abandonou, mas eu estou inserido num sistema. É ou não é? A Sabesp fechou a água lá, faltou água na tua casa, é culpa tua? Você depende dela, mas você é de Deus. Então você acha que tinha que ter uma aguinha lá do céu? Não, você sofre uma consequência, falta d'água, porque você está num sistema todo de ímpio, e às vezes eles trazem consequência. Mas eu não perdi a salvação, nem o diabo está tendo vantagem na minha vida. Eu estou dentro de um sistema assim. Precisa ter sabedoria, gente. Às vezes a gente sofre. Olha só, quem foi aquele profeta? Jonas tinha que ir para Nínive, foi para Tarsis, né? Entrou num navio lá e Deus queria chacoalhar o navio. Todo mundo está sofrendo por causa dele. Quem estava no navio não tinha culpa, o culpado era ele. O que ele falou? É minha culpa, me joga logo aí no mar e vai resolver o seu problema. Vamos jogar uns filhos no mar de vez em quando, acho que resolve o problema, viu? Isso, uma sogra, às vezes joga o marido e a esposa um pouquinho, né? Joga lá a sogrinha que fica na sua orelha o tempo todo. Joga o marido, as mulheres vão ficar contentes. Ele vai falar, aí quando ele vai lá, está cheio de água, não vai ouvir. Mas de vez em quando joga a esposa também, deixa um cordão lá para respirar de vez em quando. Aí quando aí você puxa, né? Tem que ter misericórdia. Ou então dá um castigo para ela, tampa a boca dela um dia, para ela não falar. Ela vai falar assim, tudo menos isso. Somos salvos, quer dizer, segundo aos Coríntios, o que eu falei? 6. Hã? É isso mesmo? Não, é 1 Coríntios, desculpa. É 1, volta lá. 1 Coríntios 6. Versículos 19. Olha o que ele fala. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Não, pastor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Eu tenho esse Espírito da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha lá de quem eu sou, olha que ele fala. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o Espírito Santo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós. Onde está o Espírito Santo? Em vós. E que não sois de vós mesmos. Nós temos esse Espírito da parte de Deus, nós não somos de nós mesmos. Por quê? Porque fostes comprados por preço. Nós somos comprados. Qual foi o preço? O sangue do Senhor Jesus. Então, meu irmão, alegra o teu coração, fala isso. Quando você for orar, em vez de falar um montão de coisa, ora. Ó Deus, eu tenho o Espírito em mim, maior é o que está em mim. Glórias, adora Ele, fala de novo. Ó Deus, maior é o que está em mim, o teu poder está em mim. Sabe o que é? A gente não pratica isso. A gente não para um pouquinho para orar por dia. Dorme muito quando acorda tarde, não faz nada, fica com aquela nhaca, né?
olha para a louça assim, à noite eu lavo, aí já tem um caminhão. Eu estou cansado de lavar louça, estou ficando com a mão, olha, tudo manchado de tanto detergente. Minha família é grande, luto, acordo cedo, 6 horas da manhã o pastor já está em pé, fazendo uma madeira, acorda todo mundo, leva um no metrô, eu já estou a 1000 por hora, você sabia disso? Minha vida não é fácil não, gente. Mas é bom acordar cedo, depois eu paro assim, aquele cafezinho, eu paro, começo a adorar a Deus. Oh, glória a Deus, gostoso, né? Hã? E ali eu falo assim, o Senhor está comigo, eu sei, o Senhor está com esse problema todo da igreja, é moleza, glória a Deus, né? Aí você fica confiante, aí abre a palavra, o maior é o que está em volta. Não é? Oh, glória a Deus. Aí põe a mão no bolso, glória a Deus, o dia de amanhã trará consigo seus cuidados, glória a Deus, né? Acredita nisso? Então, meus irmãos, aceite isso no seu coração, creia nisso. Quando estiver enfrentando uma luta, em vez de ficar na alma, para um pouquinho, né? Fala para você, maior é o que está em mim, eu tenho uma sabedoria em mim aqui, porque o maior está em mim, eu tenho capacidade de suportar. Não porque eu seja forte em mim mesmo, mas porque o maior está em mim, o Espírito está em mim. Aí olha a situação, entendendo que Ele está dentro de você. Olha a situação, entendendo que Ele está dentro de você. O selo, o penhor, o poder de Deus, Ele vai te lembrar as coisas que você tem que falar. Creia nisso. E a sua vida vai ser conforme a sua fé. Volta lá em Romanos 8. Agora esse Espírito Santo, ele fala dentro de nós, no nosso espírito. Na semana que vem nós vamos falar justamente isso, olha lá, versículo 14 de Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando você entra, você guia o teu carro do lado de fora, você chega lá assim com um controlinho remoto, faz ele dar ré e tal, como é que você vai chegar na sua casa se você está do lado de fora? Como é que você guia o teu carro? Entra, senta, liga e tem o controle. Como é que o Espírito Santo vai nos guiar? De fora ou de dentro? Como Ele vai nos guiar? Como é que Ele vai me controlar? Onde eu vou entender isso? Duas coisas. Primeiro a palavra. Depois uma coisa chamada intuição, que vem do Espírito. Não é emoção. Aí você vai ver como as emoções são mentirosas. Eu já vi gente falando assim, Deus me falou que é isso, isso e aquilo. Eu falei, foi tua emoção. Não, o senhor vai ver. O tempo passou, ele viu, foi emoção. Casou errado, se envolveu com gente errada, abriu firma que não era para abrir, baseado em emoção. Não ouviu a intuição do Espírito, né? Tá bom, queridos?